para o Botafogo, né? O dever foi cumprido. Mas como você acha que eles vão se sentir indo para as fases eliminatórias desta competição? E estávamos falando sobre a narrativa, não é? Nos últimos dias, no início deste torneio, certamente foram os times sul-americanos, especialmente os brasileiros, que dominaram e talvez tenham pegado muitos dos grandes clubes europeus um pouco de surpresa. Esse elemento surpresa já acabou e agora esses outros times vão saber, ok, se enfrentarmos um desses, precisamos estar no nosso melhor porque eles não são bobos de jeito nenhum. E para o Botafogo é a chance deles de ir lá e mostrar que estão no mesmo nível. Eles realmente podem enfrentar alguns desses grandes times e já mostraram isso. E o Palmeiras mostrou isso e o Flamengo também mostrou. Mas Sérgio, hoje em dia, vendo o jogo deste Atlético de Madrid contra o Botafogo, sofreu mais do que devia. Mesmo vencendo, estava sofrendo. Parecia que o Botafogo era o time com a faca nos dentes e não o Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone está para treinar um time de pebolim como esse que eu tenho aqui atrás. Como você fala assim do Simeone? Como você fala assim do Simeone, Alberto? Não precisa fazer uma limpeza. A limpeza é o Simeone. Tanto faz, tudo bem, você pode ter essa opinião, mas não diga que ele é um treinador para treinar um pebolim. O Cholo Simeone é um treinador que mudou a cara do Atlético de Madrid. Então você tem que ter respeito por um treinador que é a maior lenda da história do Atlético de Madrid. No seu tempo. Então fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vamos aqui, galera, para mais um pouco aí da mídia europeia repercutindo os times brasileiros. Já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu comentário que é muito importante. Que agora a gente vai ver a mídia inglesa, assim também como a mídia espanhola destacando e assim elogiando muito os times brasileiros, porque até agora já temos 2 classificados, né? E eliminando alguns times da Europa, né? Temos Botafogo e Palmeiras já classificados. E o Flamengo também já está classificado. Então temos 3, né? E eles vão falar bastante como os times brasileiros estão surpreendendo os times da Europa, né? Principalmente com vitórias surpreendentes. Então vamos agora acompanhar, né? Lembrando que esse vídeo está dublado. Se você curte vídeos dublados, você pode comentar aqui. Se não, você pode comentar também, certo? Vamos ver. Para o Botafogo, né? O dever foi cumprido. Acho que no segundo tempo ou algo assim, eles provavelmente estavam olhando nervosos para o placar do outro jogo, considerando os gols que precisavam ser marcados ali pelo Atlético de Madrid. Mas como você acha que eles vão se sentir indo para as fases eliminatórias desta competição? Obviamente foi uma atuação brilhante contra o PSG. O que faltou hoje que eles tiveram naquele jogo? Eu acho que, olha, no fim das contas, o objetivo deste jogo era avançar. E para avançar, eles só precisavam não perder por 3 gols. Então acho que eles jogaram certamente o segundo tempo dessa forma. Achei que no primeiro tempo eles até mostraram bons momentos criativos. Jefferson Savarino poderia facilmente ter aberto o placar para o Botafogo. Então acho que eles têm que estar absolutamente satisfeitos com o desempenho neste grupo. Achei que foi, na verdade, um jogo de lá e cá que eles fizeram contra o Seattle no dia de abertura do grupo. O resultado contra o PSG é histórico, daqueles que todo torcedor do Botafogo vai lembrar pelo resto da vida. E agora que vemos eles avançarem, acho que isso é coisa de sonho, porque você entra no grupo e o Seattle vai jogar 3 partidas em casa. Sim, eles são o pior time do grupo, mas tem 3 jogos em casa. Você está jogando contra os campeões europeus, está jogando contra um dos melhores times da Espanha, o Atlético, e conseguiu fazer o trabalho ao vencer os atuais campeões europeus. É isso que os times da América do Sul, os times que vencem a Libertadores, os clubes brasileiros com grandes ambições, buscam alcançar em um torneio como esse. Então, para eles terem conseguido isso, é absolutamente incrível. Você acha... E estávamos falando sobre a narrativa, não é? Nos últimos dias, no início deste torneio, certamente foram os times sul-americanos, especialmente os brasileiros, que dominaram e talvez tenham pegado muitos dos grandes clubes europeus um pouco de surpresa. Esse elemento surpresa já acabou e agora esses outros times vão saber, ok, se enfrentarmos um desses, precisamos estar no nosso melhor porque eles não são bobos de jeito nenhum. Com certeza. E eu acho que você começa primeiro com um nível básico de talento e depois falamos muito sobre o nível de motivação. Este é o torneio pelo qual os sul-americanos e, na verdade, todo o hemisfério ocidental mais se empolgam. Quando você fala sobre os times da MLS que estão aqui, obviamente para o Seattle, eles são o primeiro time a vencer a CONCACAF Champions Cup e estão aqui carregando a bandeira pela parte ocidental do mundo. Normalmente é o hemisfério oriental que domina. Ou é a Europa. E, obviamente, os grandes clubes de lá que dominam essa competição, que dominam o futebol mundial. E para o Botafogo é a chance deles de ir lá e mostrar que estão no mesmo nível. Eles realmente podem enfrentar alguns desses grandes times e já mostraram isso. E o Palmeiras mostrou isso e o Flamengo também mostrou. Tem sido incrivelmente impressionante o que vimos e eu acho que existe esse sentimento de que estamos aqui para provar algo. Para cada jogador individualmente, há a chance de um possível grande contrato indo para a Europa.
Mas mesmo que você não esteja pensando em ir para a Europa, você está pensando em representar seu país e representar o futebol que é jogado no seu país para que ele seja respeitado no nível que merece. Porque eu acho que às vezes pensamos um pouco que só se joga futebol de alto nível na Europa e que, quando vemos times como o Botafogo jogando como jogam, devemos respeitar o futebol de todas as partes do mundo. Esse sempre foi o perigo com esse grupo, sendo meio que o grupo da morte, que um desses grandes times poderia ganhar alguns jogos e ainda assim ser eliminado. Isso, obviamente, aconteceu com o Atlético de Madrid. Como você acha que eles vão se sentir sobre a campanha deles no Mundial de Clubes? Extremamente decepcionados. Quero dizer, no fim das contas, tudo se resume ao quanto eles foram atropelados pelo Paris Saint-Germain. Acho que o fato de eles, e também mesmo neste jogo você sabia que a missão era vencer o Botafogo por 3 gols de diferença, e não estou dizendo que isso seja fácil, mas não tenho certeza se vimos aquele nível de desespero. Mesmo entendendo que está quente no Rose Bowl, o sol castiga e talvez todo mundo já esteja pronto para ir embora. Mas, cara, o Atlético nunca decepciona quando tem a chance de decepcionar. Parece que... Quer dizer, se eles, você sabe, né, aquele grito de pênalti, o primeiro para Alvarez foi o que, 20, 25 ou mais minutos? Sim. Sim. Isso é 1-0 em meia hora, o que lhe dá um pouco mais de ânimo, não é? Eu entendo. Eu só acho que, no geral, quando você olha primeiro, eles são os que mais gastam em La Liga em termos de taxas de transferência. Eu reconheço que Barcelona e Real Madrid têm folhas salariais enormes, mas gastaram muito em Alexandre Sorloth, Julian Álvares e Conor Gallagher, que não tenho certeza se começou tão bem quanto esperavam. E o Atlético, eu acho, deveria ter muito mais expectativas sobre seus ombros e eles simplesmente não corresponderam. Não corresponderam. Eles não conseguiram uma vitória grande o suficiente contra o Botafogo. Eles fizeram uma partida desastrosa contra o PSG no primeiro jogo. Voltando à Liga dos Campeões, obviamente, eles perderam nos pênaltis para o Real Madrid. Eles estão bem atrás na La Liga. Eu reconheço que Real Madrid e Barcelona são os gigantes do futebol espanhol. E é muito difícil derrubá-los. E o que o Atlético fez, mesmo o que já fizeram até agora, é incrivelmente impressionante. Mas chega um ponto, depois de 15 anos, em que você passa a cobrá-los pelo padrão de quem eles são agora. Eles estão entre os 10 melhores times da Europa, considerando o investimento em transferências, considerando o nível de talento que possuem, e eu simplesmente não acho que, quando chegam nesses momentos, eles entregam o que deveriam. Eles deveriam ser um time com desempenho melhor em palcos como esse. Ser eliminado em uma fase de grupos, e entendo que é um grupo difícil, e o Botafogo se apresentou muito bem, mas acho que decepcionaram. Frustração para o Seattle Sounders. Eles voltam para cá. Hoje, a grande notícia... Sim, por mais incrível que pareça, um time de jogadores praticamente à beira da aposentadoria, o Inter Miami conseguiu se classificar para as oitavas de final desta primeira fase deste primeiro torneio do Mundial de Clubes. O Porto, com um time excelente, um elenco espetacular, com jogadores promissores e de renome, mas com um técnico ultrapassado, foi eliminado. Os brasileiros, como sempre, mostrando seu bom futebol, conseguiram chegar às oitavas de final. E lá vão eles, correndo, lutando, como se fossem eles que estivessem com a faca nos dentes. E a outra grande novidade, o Atlético de Madrid perdeu. Sejam bem-vindos. É isso que temos para vocês esta noite. O Atlético de Madrid está fora do Mundial de Clubes. Internacional, edição especial Mundial de Clubes. Sérgio Herrero, boa noite, como vai você? Boa noite. Pois é, realmente uma pena a eliminação do Atlético de Madrid. Também acho que estão criticando demais o Cholo Simeone. Ele tem culpa? Obviamente, sim, ele é um dos responsáveis, mas os jogadores estão saindo muito ilesos e há muitos jogadores que não estão se esforçando, que lhes falta qualidade para estar no que, hoje em dia, é o terceiro time mais importante da Espanha. E sobre o Simeone, eu queria dizer uma frase que li nas redes sociais e que me chamou a atenção. É preciso saber sair quando ainda podem sentir sua falta. Pareceu-lhe, Sérgio, que este Atlético de Madrid poderia ter feito mais no Mundial de Clubes, mostrando o que mostrou? Sim, poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais, mas na verdade não achei tão ruim nem o jogo de hoje, nem, por exemplo, o primeiro tempo contra o Seattle Sounders. O problema é o jogo contra o PSG. Essa partida te condiciona completamente e é o jogo que marcou a eliminação do Atlético de Madrid, não pela derrota. A partida contra o PSG é um jogo que se pode perder. Obviamente, pode se perder. O Atlético não era o favorito para esse jogo, mas não pode levar 4 gols, sabendo que é uma fase de grupos, que você só enfrenta 3 times e que se empatar em pontos, que foi o que aconteceu com o Atlético de Madrid, você vai ser eliminado. E foi eliminado com 6 pontos. Mas Sérgio, hoje em dia, vendo o jogo deste Atlético de Madrid contra o Botafogo, sofreu mais do que devia. Mesmo vencendo, estava sofrendo. Parecia que o Botafogo era o time com a faca nos dentes e não o Atlético de Madrid. Eu não acho isso. É verdade que sofreu em 2 ocasiões pontuais, mas o Botafogo não criou perigo.
O Botafogo criou esse perigo em 2 ocasiões, mas quem controlou a partida foi o Atlético de Madrid, foi quem esteve propondo o jogo com a bola. Mas é uma pena, volto a dizer, que o Atlético de Madrid, com grandes jogadores, obviamente, eu disse que há jogadores que não têm qualidade, mas há craques no Atlético de Madrid. É um time com Julián Álvares, com Pablo Barrios, que é um dos que está destinado a ser o futuro do Atlético de Madrid. E o problema, apesar de hoje não terem sofrido gols, como já disse na partida contra o PSG, é a defesa. Já chegam os companheiros, Nacho Lozano está vindo, teremos o Roberto Rivera que vem correndo, mas antes cumprimento o Carlos San Juan. Carlos, a eliminação do Atlético de Madrid era algo que você já esperava, suponho eu. Bom, eu estou muito feliz com a classificação do Inter, de Messi, Suárez e companhia, e a verdade é que não me surpreende a eliminação do Atlético. Era a crônica de uma morte anunciada. É um time sem alma, um time sem vida, um time que hoje precisava marcar pelo menos 3 gols e que, no entanto, assistindo ao jogo, parecia que a coisa não era com eles, que se contentavam com o empate, não é? Um time que precisa acordar, porque Barça e Madrid estão se reforçando e a realidade é que o Atlético de Madrid precisa de contratações urgentemente. Precisa de 2 laterais, precisa de um zagueiro, precisa de um meio-campista, precisa do Baena urgentemente, precisa de um jogador de 1 contra 1. O Atlético de Madrid tem que acordar e o Cholo Simeone tem muito trabalho a fazer neste verão. Me parecia ouvir o Cholo Simeone, Sérgio, dizendo que chegaram em um momento ruim, se desculpando mais uma vez pela fase da temporada em que estavam jogando. Claro, ele não disse que eles chegaram em um momento ruim, ele disse simplesmente que para os times europeus, como ouviremos mais adiante, é um momento de final de temporada. Mas isso não é desculpa, porque no final das contas você é um timaço. Apesar de que, como o Carlos disse, faltam contratações, que isso também é um assunto que espero que seja discutido depois. Faltam contratações e o Atlético de Madrid precisa contratar jogadores, e isso ficou comprovado. Mas ainda assim, é um Atlético de Madrid para pelo menos passar da fase de grupos. Depois pode cair qualquer time, mas essa equipe tinha que passar da fase de grupos. É um fracasso. Contratações e uma boa limpeza, porque o caso do De Paul é de rir, o do Griezmann é de rir, do Lenglet é melhor nem comentar, do Lenormand também é melhor nem falar. Ou seja, o Atlético de Madrid precisa, eu diria, mais de uma limpeza do que de contratações. Acho que mencionaram um nome melhor, Griezmann. Para mim, Griezmann é um jogador válido para fazer o que fez hoje. Entrar como suplente, quando o jogo precisa de qualidade, ele chega e marca um gol que... Sim, porque para ser titular e só. Sim, mas ele marca um gol que contra o PSG, o Sorloth mandou para as nuvens, contra o Seattle Sounders perdeu mais 2 claras. Então você precisa de um cara assim, que se assumir esse papel de suplente, pode fazer muito bem. Muito bem, permita-me. Vou direto para Barcelona. Lá está o Tigre, Albert Lezan. Tigre, dizíamos que se o Real Madrid fosse eliminado, se chegasse a ser eliminado na primeira fase, seria um fracasso total para Xabi Alonso. É um fracasso total para Diego Pablo Simeone ter sido eliminado na primeira fase deste Mundial de Clubes? Boa noite, bom dia aí para vocês. É sim, boa madrugada. San Juan, aqui na Catalunha, é o dia mais importante de quase da Catalunha depois de Sant Jordi. Estão soltando fogos até altas horas da madrugada. Fogos como já é o Simeone, temos que reconhecer. Diego Pablo Simeone está para treinar um time de pebolim como esse que eu tenho aqui atrás. Como você fala assim do Simeone? Como você fala assim do Simeone, Albert? Não precisa fazer uma limpeza. A limpeza é o Simeone. Tanto faz, tudo bem, você pode ter essa opinião, mas não diga que ele é um treinador para treinar um pebolim. Tenha respeito por um jogador que ganhou um campeonato no seu campo, Roubou um campeonato no campo reconhecido por Mateu Larroz. Roubou um campeonato no Camp Nou com um gol legal de Deus Messi, classificado hoje. Vamos falar com propriedade, você é muito jovem e não viu, mas esse campeonato foi roubado com um gol legal de Léo Messi, reconhecido por Mateu Trampas Larroz. Dito isso, e dito que esse campeonato foi roubado do Tata Martino, Diego Pablo Simeone é quem está sobrando. Pronto. É o treinador que mais ganha no mundo. Concordo com você, Alberto. Aceito que a sua opinião seja que ele está sobrando, mas você não pode dizer que o Atlético roubou um campeonato na época do Negreira. Você não pode dizer isso e voltou a ser eliminado na fase de grupos. Portanto, a lei do futebol é flagrante. Ancelotti com Champions no bolso pra rua. Simeone sem títulos pra rua. Não se pode exigir, como disse o seu treinador, ficar sempre em terceiro e ser eliminado na fase de grupos. O Paris Saint-Germain fez 4, e já disse o Luiz Henrique que os campos do Mundial de Clubes parecem feitos para coelhos, de tanto que a bola quica. Mas isso não é desculpa. Simeone deve ter um ato de dignidade, de amor ao clube e à camisa. Já não serve mais para o Atlético de Madrid. Fez um bom trabalho no seu tempo, mas ficou ultrapassado na Liga de Aço, eliminado na Copa do Rei, eliminado na Champions e no Mundial de Clubes. É um vexame. Está pronto para treinar um time de pebolim. É uma vergonha ele dizer isso. E você estava indo tão bem, Albert. Eu estava concordando com tudo, mas você não pode dizer que o Cholo Simeone está pronto para treinar um time de pebolim. O Cholo Simeone é um treinador que mudou a cara do Atlético de Madrid.
Então você tem que ter respeito por um treinador que é a maior lenda da história do Atlético de Madrid. No seu tempo. E então no quê? Mas vocês estavam pedindo a cabeça do Guardiola no City há 3 dias. Esse sim é uma lenda, que ganhou em todos os clubes. E vocês estavam pedindo a cabeça do Pep Guardiola, que aliás vai eliminar o Madrid. É assim que eles estão de novo, sabendo que o Guardiola vai cair para eles com certeza. Essa vai ser a maior alegria que essa Copa do Mundo vai me dar. Eu só quero ver esse Mundial de Clubes para ver o Guardiola, que vocês criticaram e destruíram, eliminando o Madrid. Mas por favor, reconheçam que é mais fácil tirar o Cholo Simeone do que se desfazer de metade do elenco. Mas se o Atlético, ele vai ficar no banco até quando ele decidir, porque ele conquistou esse direito. O treinador é que está sobrando. E chega de bajular os treinadores. Ancelotti foi demitido mesmo tendo ganhado tudo no ano passado. Mas Albert, estamos falando de cabeça quente. Eu concordo com o Sérgio. É um cara que mudou a história do Atlético de Madrid nos últimos 10 anos. Claro que sim. Foi campeão da Europa, foi super campeão da Europa, ganhou um par de ligas, o que é muito bom. Cumpriu com o que a diretoria pediu. Mas pedir, Albert, no começo da temporada, que um time que ele planejou, que ele idealizou, que ele vá embora, é um absurdo. Não se pode pedir isso assim, ainda mais para uma lenda do clube. Ele tem que fazer um ato de colchoneirismo e de raça. Ele tem que fazer isso. Não, Albert, mas ele tem que fazer um ato de colchoneirismo justamente e ir até o fim e lutar e tentar, que é o Atlético de Madrid, e tentar reverter a situação. Não tem problema aí, pode se perder, pode se empatar e pode se ganhar, mas ele tem que sempre seguir em frente. Quanto tempo de margem ele ainda tem? Quer dizer, se todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. É que ele fez... Você não pode viver do passado. Infelizmente, o futebol vive do presente, como aconteceu, insisto, com Carlo Ancelotti. Se não fosse assim, Ancelotti teria ficado para sempre no Real Madrid. Mas não o deixaram para sempre porque ele não ganhou. O Cholo já está a tempo demais, não apenas perdendo, fracassando, cair na fase de grupos no Mundial de Clubes, fracassando. Não, Albert? Não. Xavi, era uma realidade linda. Albert, eu não permito isso. Caiu na Liga e caiu na Champions. Eu não permito isso, Albert, porque você mesmo disse neste estúdio, você disse aqui neste estúdio, Albert, que não se pode medir o sucesso e o fracasso com base apenas nas conquistas, mas sim nos processos. E esse processo é bem sucedido, não é um fracasso. Mas que processo, né? O que o Cholo ganhou nos últimos anos? Repito, e o campeonato que ele ganhou do Barça foi roubado. Mas, Albert, é que se nós... Galera, ficamos por aqui, né? Esse foi o vídeo, vocês viram que parece que essa Copa do Mundo de Clubes está mexendo muito com a cabeça dos europeus, hein? Para quem dizia que eles não ligavam, né? Que não dava muita importância, parece que não está sendo bem assim, né? Pelo que vimos aí, estão até pedindo a cabeça do treinador, estão até pedindo que demitam o treinador, o Diego Simeone, que é uma lenda lá na Espanha, no seu time Atlético de Madrid. Então a gente vê que a Copa do Mundo de Clubes não é algo assim tão besta como muita gente estava imaginando, né, para os europeus. Até porque tem que lembrar que a Copa do Mundo de Clubes seria uma oportunidade para muitos clubes da Europa, né, conseguir um título que talvez não tenham conseguido este ano, né? Clubes como o próprio Real Madrid, Atlético de Madrid, entre outros, que não tiveram título, e também por questão financeira. Mas ainda assim, muitos daqui diziam não, porque esse Super Mundial de Clubes vai ser só para passar férias para os brasileiros, que eles vão só lá mesmo para poder gastar tempo, não vão fazer nada, vão só passar vexame, vergonha. Não está sendo assim, muito pelo contrário. Os brasileiros estão surpreendendo desde a primeira partida, todos jogando bem, todos fazendo aquilo que talvez poucas pessoas esperassem, alguns esperavam. Eu já imaginava, né, que alguns times poderiam fazer boas campanhas, mas ainda assim me surpreendeu pela forma, né? Tipo, acho que ninguém pensava que o Botafogo iria vencer o PSG. Pelo menos eu não pensava. Cada 10 pessoas, 9 pensavam que o Botafogo seria eliminado, né? Em um grupo com PSG e Atlético de Madrid, acho que, enfim, né? Poucas pessoas imaginavam isso. Mas o Botafogo surpreendeu, poderia ter ficado em primeiro lugar se empata ali com o Atlético de Madrid, mas perdeu por 1-0, enfim. Mas o fato é que os brasileiros surpreenderam muito, isso tem que ser muito destacado. Eu não sei até onde eles vão chegar, mas eu acho que até as quartas de final algum deve chegar, vou torcer para isso. Se chegar à semifinal, aí eu vou ficar muito feliz também, porque eu acho que isso é muito bom pro futebol brasileiro, cara. Então, seja qual for o time, se conseguir chegar longe, vou ficar feliz. Mas, nas oitavas, um deles já vai cair, né, porque vai ter Botafogo e Palmeiras.
Este foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo. Fui.